Dia a Dia Digital, com Tássius Veloso. Tássius Veloso, boa noite, tudo bem? E aí, Débora, tudo bem? Boa noite para você, para Carol, boa noite, ouvintes. Oi, Tássius. Ô Tássius, mais cedo nosso ouvinte nos ouviu contando aqui, falando um pouco mais sobre a situação difícil pela qual passam os Correios, anunciou um plano de reestruturação, vai precisar de um empréstimo, anunciou plano de demissão voluntária. O que aconteceu com a empresa? Não conseguiu se reinventar em meio à transformação digital? Sem sombra de dúvida, tem a ver com isso, Débora, porque quando a gente pensa, né, na origem dos Correios, entrega de cartas principalmente, é um mundo que não existe mais. Ainda tem entrega de cartas, ofícios, isso tudo está aí, mas se a gente parar para pensar, a velocidade de digitalização é tamanha, é tremenda, que chega um ponto que você fica assim, sem ter muito um produto para, no fim das contas, oferecer para as pessoas. E os Correios têm, por obrigação, fazer o atendimento no país inteiro, enfim, todas aquelas questões de acessibilidade, de não deixar ninguém para trás, que vira e mexe a gente bate na tecla aqui. Então foi estruturado, essa empresa foi estruturada no momento já tem muitas décadas e com isso, hoje, o cenário que se desenha é o seguinte: os Correios, eles, a meu ver, pelo menos, acabam concorrendo com dois segmentos de mercado que colocaram tecnologia na veia para aumentar a produtividade, para maximizar a rentabilidade, e os Correios não fizeram isso. Esses dois segmentos são, primeiro, o varejo tradicional. Então, se você parar para pensar, o Brasil hoje tem duas grandes varejistas digitais, a Amazon e o Mercado Livre. As duas têm como uma operação de apoio à logística, que é o que os Correios também fazem. Você vai ver o que essas duas empresas investiram nos últimos anos para conseguir entregar rápido, no prazo de 24 horas, em qualquer canto, os produtos que são comercializados dentro dessas plataformas. É um absurdo. Eles souberam fazer, com muita análise de dados, equipes muito capacitadas, conseguiram fazer isso, né? Transformar isso em realidade. Dependendo de onde você está no Brasil, você compra e consegue receber num prazo de 6 horas. Então, assim, é uma loucura. Teve uma revolução de logística e, pelo menos até onde eu tenho notícia, os Correios não... Opa, travou aqui a imagem do Tássius. Ele estava falando da situação dos Correios, pelo fato da empresa não ter se reinventado no ambiente digital. Você dizia que não tem notícia por enquanto? Eu não tenho notícia de os Correios terem participado disso. E no campo já da logística propriamente dita, de entregas, e tem empresas que precisam mandar malotes para outras empresas, produtos, demonstrações, etc. Aí, nesse mercado específico, nós temos FedEx, DHL, Alog, que também investiram muito em tecnologia, com desde aplicativos, acompanhamento, monitoramento, o chamado rastreamento por GPS. E os Correios, assim, nós temos notícias de que as pessoas tentam rastrear uma encomenda e o negócio sobe, desce o Brasil e ninguém entende muito bem qual é aquela rota. Então, são muitas as dificuldades, mas, no fim das contas, a sensação é de que uma operação que deveria ser muito mais digitalizada, que abraçasse essas novidades, isso não aconteceu. E, no fim das contas, nós temos a situação atual de prejuízo atrás de prejuízo e efetivamente precisando pedir um socorro aí para o mercado, com empréstimo e tudo mais, porque a coisa já não se paga mais. Enquanto isso, essas outras empresas que eu citei, várias delas nadando de braçada, porque estão, eu diria assim, na velocidade do 5G, né? Utilizando essa metáfora que elas conseguiram avançar muito mais rápido. Mas teve algum movimento recente aí dos Correios para tentar se adaptar, Tássius? Aí, Carol, tem dois momentos muito interessantes que eu separei aqui para o nosso ouvinte, para a gente ter também em perspectiva, porque assim, eles estão tentando, e não é de hoje que os Correios tentam fazer movimentos de digitalização, de diversificação.
Então, ó, em 2018, então já tem um tempinho aí, 7 anos, em 2018, eles anunciaram a Correios Celular. Correios Celular é uma operadora de telefonia, ela entra na categoria MVNO, porque o Correios não é dono de torre de telefonia, nada disso, mas ele trabalha em parceria com outras operadoras e nisso fornece um serviço pela rede da TIM, inclusive. A conexão é da TIM e quem utiliza, não é, né, a prestadora mais popular do país, mas quem utiliza considera muito bom, considera bastante competitivo. Os preços são bons, são justos e ainda tem a possibilidade do atendimento nas agências dos Correios para algumas situações lá, o que, dependendo da pessoa, se é alguém que não entende muito bem, está começando agora na digitalização, acaba sendo um ponto positivo. E mais recente, Carol, em julho agora de 2025, eles abriram um marketplace, que eu citava aqui, Amazon e Mercado Livre. O Correios abriu o Mais Correios. É um site que vende de tudo, então tem celular, computador, cosméticos, brinquedos, isso tudo está lá e eles tentaram dessa forma competir. Mas se você for ver, é o que no mercado se chama de white label, porque utiliza-se a marca dos Correios, mas na realidade tem uma empresa por trás que meio que usa esse nome, mas cuida da operação. É até engraçado, porque no começo desse site, eu não sei como é que está hoje, mas no começo você ia fazer a compra e tinha lá a opção de Correios para entrega, mas tinha todas as outras concorrentes dos Correios também ali, né, para você escolher qual você queria. Então as pessoas apontaram isso como uma coisa meio assim, estranha. Então Sim. tentaram, mas a situação que a gente vê agora é bastante delicada. Obrigada, Tássios. Beijo. Até semana que vem.